aqui no estúdio com a gente o engenheiro agrônomo Antônio Luiz Zúculo. Vem falar sobre árvores florescendo no outono e até no inverno. Coisa mais comum de acontecer na primavera. É comum isso? É normal isso, hein? E por isso ele está aqui com a gente. Bom dia, Zúculo, tudo bem? Bom dia, Daércio, bom dia, Tadeu, aos ouvintes que acompanham o programa da TVM. Sempre um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, hoje, de qualquer maneira, e antecipando ao assunto, Tadeu, não se fala em outra coisa desde ontem aí, senão na desclassificação do Botafogo, do Flamengo, e agora como é que ficarão os outros dois? Tem Fluminense hoje, e você vai dizer o que tem a ver com a entrevista. Não, a entrevista já vem em seguida, mas o Zúculo é um cara que tem uma visão de futebol muito boa, uma observação de futebol também muito boa. Eu, antes de entrar aqui no assunto aqui, queria saber de você o que é que você está achando aí dessa Copa. A imprensa, sobretudo de São Paulo e Rio de Janeiro, ficou até surpresa, né, achando que os times brasileiros iam fazer assim, um fiasco nessa Copa Mundial entre clubes, né? E, na verdade, não foi muito bem. Se bem que, na primeira fase, se a gente tirar, por exemplo, dos 4 de cada chave, se a gente tirar 2, que é sul-americano de um pouco menos importante, ou coreano, ou japonês, o Brasil passaria fácil. Mas, na verdade, a segunda fase agora, que teoricamente é a hegemonia ou é hegemônica do domínio europeu, é muito difícil para o Brasil, né? Eu acho que o Palmeiras tem uma chance razoável contra o Chelsea e não dá para a gente cravar. A gente já viu muita surpresa, né, Tadeu, no futebol. Eu acho que a chance é muito igual Palmeiras e Chelsea. Se o Palmeiras passar, aí a dificuldade aumenta. Não significa que o Palmeiras não possa ganhar também. Pode ser que sim. Mas eu fiquei surpreso com a participação dos brasileiros. Eu achei que foi aquém daquilo, pelo menos, que eu esperava. Ô, Tadeu, agora esse predomínio muito provável dos europeus agora nessa reta aí adiante do campeonato vai trazer outra vez a discussão de que o melhor futebol do mundo é europeu. Vamos lembrar que não são seleções dos países que estão jogando. E que o Brasil está sendo servido hoje, os nossos clubes, por um segundo escalão de craques, já que os maiores craques do mundo estão jogando a serviço dos times europeus. Não dá para ficar fazendo esse comparativo, né? Não. É injusto. Então, são anos-luz de diferença. Claro. Porque hoje, não só hoje, né? Já há algum tempo, o time europeu ele forma uma seleção, né? Às vezes você pega um campeonato... Com gente do mundo inteiro, sim, não do continente. Sim, você pega um jogo do campeonato inglês, no time não tem nenhum jogador inglês. E agora então você enfrenta as seleções. Então é uma discussão besta. É uma idiotice. O Zúculo ainda foi simpático. O Palmeiras passa, se conseguir passar do Chelsea, para no City. Pô. Não vai ganhar do Manchester City. O Palmeiras... É jogar muito para apanhar de pouco. Palmeiras, Botafogo... E eu falava pro Daércio, em off, que poucas seleções ganham um time que nem o PSG hoje, sim, que nem o Chelsea, que nem o City. O Real Madrid. Pouquíssimas seleções ganham, né? Sim, mas tamanho é o poderio de craques que ele tem em função da disponibilidade econômica de cada time. Mas né? esses times são compostos por jogadores de onde? Da Europa? É uma seleção de jogadores. Do mundo todo. Então, discutir competências e habilidades nesse campeonato entre continentes é uma idiotice. É idiotice. Os melhores jogadores brasileiros estão trabalhando para eles. Não são de lá. Também acho, porque, em última análise, né, Tadeu, a gente está comparando o poderio econômico. Porque para você montar um time, você só precisa de uma coisa, grande time. Dinheiro. É o que nós não temos, e eles têm. Sim, e considerando que já há anos e anos ele não é mais considerado como estrangeiro. Né? Você contrata qualquer um dentro da Europa, você não extrapola um limite como aqui está indo na América do Sul, por exemplo. Perfeito. E aí você pega o grande craque, o Arrascaeta, fez o que ontem, cara? Ontem estava mal. Não anda. Fora o olhar administrativo do futebol mundial, que está sediado na Europa e não abre mão dela. O mundo da FIFA é a Europa. Na realidade não é a FIFA, né? É a UEFA, né? Seja lá o que for, mas a UEFA manda e desmanda. E pronto, né? Mas há quanto tempo o tratamento que se dá para o futebol sul-americano aqui? É zero. Eles sabem que tipo de futebol está sendo jogado aqui? Não é nada. O Campeonato Brasileiro lá, se a gente pegar a audiência, eu estava vendo outro dia, é ínfimo, né? E essa hegemonia brasileira, eu falava também, se a gente pegar nos anos, a gente que é mais velho como nós, né? Pelo menos mais experiente e não mais velho, mas você pegar nos anos 60, 70, 80, até um pedaço de 90, isso era exatamente o contrário.
o futebol era aqui no Brasil, né? O técnico brasileiro, o jogador brasileiro, a qualidade brasileira do futebol era aqui no Brasil. À medida que houve grande exportação de jogadores, de treinadores para lá, isso foi se igualando e hoje eles nos ultrapassaram. Por mais que você queira montar um grande time daquele aqui, seria impossível, porque o dinheiro vai levar os maiores craques embora. Sem dúvida. Ponto. E eles cada vez mais jovens. E cada vez mais jovens. E vão servir a quem? A eles. Então não se trata de disputa de continentes ou nações. Sem dúvida que não. Bom, eu acho que era bom ouvir você também. Até porque hoje é segunda-feira e tá todo mundo falando disso. Né? Você entra na internet, aí tá, o papo continua, memes pra cá, e é uma briga de meme pra todo lado, né, rapaz? Verdade. É uma brincadeira. Sendo sadia, eu acho legal. Eu acho que, no fundo, todo mundo já também está considerando que já foi uma história, o Botafogo, o que fez. O Botafogo já foi um dos grandes celeiros da seleção brasileira. Teve seleção, né, Tadeu? Tadeu lembra muito mais que nós. Com o Santos, né? Junto com o Santos, era o que mais fornecia jogador para a seleção brasileira. Botafogo e Santos. Valeu, já fez a história. Né? Sem dúvida, já fez. A participação como foi aí já é história. 8h04. Bom, na verdade, embora ele entenda bastante de futebol, mas o Zúculo entende mesmo de agronomia. E ele está aqui para explicar por que é que a gente está vendo agora tantas árvores floridas. Mas em outono, agora já inverno, coisa que se esperava, pela lógica, para a primavera. O que está acontecendo? É normal isso? Uma das coisas belas da natureza são as floradas ou as florações, né? Essa é uma das coisas belas que a natureza proporciona para o ser humano e para os animais de maneira geral. Não tem nada fora do eixo, vamos chamar assim, não tem. O que acontece é que nas cidades a gente tem assim, um aumento do plantio de árvores, sobretudo de grande porte, ipê, cipipiruna, a própria pleneira, o resedá gigante, framboiã, são plantas que têm florescimento em épocas diferentes. Mas a normalidade, ou normal, o florescimento de todas as plantas e as culturas, como soja, amendoim, algodão, é o florescer na primavera. Então a gente tem os dois extremos, primavera e verão, e a gente tem a passagem de verão, primavera para o verão, a gente tem, aliás, inverno para o verão, a gente tem a primavera, que é a estação das flores, ou de reprodução, e depois do verão para o inverno, a gente tem outono, que a gente, desde a escola, aprendeu como a estação dos frutos, ou seja, a maturação. Então, a grande massa das espécies floresce na primavera. Mas a gente tem algumas plantas, e o ipê é uma delas, que Matão tem bastante ipê, características assim, bastante peculiares, né? O ipê é uma planta, até tem uma história que, claro que é uma lenda, que Jesus chamou todas as plantas e falou, eu preciso de uma planta que floresça no inverno, porque o inverno é muito triste, sem folha. E ninguém quis florescer. Falou, não, é difícil florescer no inverno, não tem água, é muito frio, eu quero florescer na primavera. E o único que se candidatou foi o ipê, né? E tem até uma lei de 1961, do Jânio Quadros, que ele chancela e proíbe a extração do ipê, que em Tupi-Guarani quer dizer casca dura. E ele floresce no inverno. Agora, tem mais algumas espécies que florescem no inverno. O próprio cipó de São João floresce no inverno e uma série de flores ornamentais. A gente tem no outono, a paineira floresce no outono, no verão o framboiã, ou framboiãzinho. Mas isso da gente observar, a percepção nossa deve ter aumentado, eu pelo menos penso assim, é que aumentou o número de plantas, então a gente percebe mais. E quando a gente percebe uma planta de porte grande florida, a neurociência, isso já não é lenda não, mas a neurociência fala que é uma liberação de neurohormônios do bem-estar, serotonina, dopamina, que, sobretudo o sexo feminino, que sente assim, um bem-estar nisso. Mas não tem nada errado por enquanto, não, Daércio. E mesmo entre as outras plantas, como é que eu dizia, de lavouras e tudo? Assim, as grandes culturas. Culturas, mesmo elas? Não, essas aí, se a gente pegar as grandes culturas, grãos, por exemplo, soja, milho, trigo, sorgo, o florescimento é no verão, porque elas, porque elas florescem, você faz o plantio em agosto, setembro, aí cerca de 90 dias, 90 e alguma coisa, elas florescem, a maturação, e você colhe no outono e armazena ou industrializa, enfim.
Mas as ornamentais e as nativas respeitam o florescimento, e as frutíferas também. Você pega a goiaba, pega a própria laranja, o florescimento é na primavera. O goiaba é um pouco mais adiante, mas o grosso é primavera, que é chamada simplesmente estação das flores, porque a grande maioria das espécies florescem. Também na agricultura. Também na agricultura, sem dúvida. Mas como é que se consegue 2 safras de milho, então, nesse país? Então, é que o milho, se planta o milho, por exemplo, dependendo do ano que tem bastante chuva, planta, por exemplo, no início de outubro, se tiver condição, você planta com 120, 130 dias, você colhe, você tem condição de plantar que você ainda tem chuva. Dentro da temporada. Você tem a safrinha. Então, no Brasil, é comum, razão pela qual a gente passou a ser o maior produtor mundial de milho. A gente perdia para os Estados Unidos. Ninguém consegue isso. E nós, só o Brasil. Só o Brasil, exatamente pelo fotoperíodo. E uma das coisas que dá essa extensão nas floradas é uma série de coisas. Primeiro é a variedade de cada planta. Segundo é o fotoperíodo, ou seja, o número de hora de luz, que a gente está falando pelo plantio do safra e safrinha. Umidade, o Brasil tem assim. Isso são fatores edafoclimáticos. O Brasil é um país assim, ideal, vamos dizer, em condições do mundo, que tem esses fatores praticamente ideais para as culturas, né? Você pega, por exemplo, um pé de oliveira. Um pé de oliveira, para florescer, ele precisa de 500 horas de temperatura abaixo de 10 graus, 500 horas para florescer. Então, se plantar um pé de oliveira aqui, hoje existem algumas variedades adaptadas, mas se plantar, vai lá na Europa, você traz uma muda e põe aqui, Tadeu, ela não vai florescer nunca, porque nós não temos o número de hora de luz para induzir a floração. A maçã, a mesma coisa, ela precisa ir de cerca de 800 horas de temperatura abaixo de 10 graus. Mas tem produção de maçã no sul, não tem? Tem, são variedades adaptadas. Hoje já tem oliveira adaptada no Brasil, tem. O Brasil tem alguns prêmios, Tadeu, Laércio, em São Paulo e Minas Gerais, de prêmios assim consideráveis na Europa, de qualidade de azeite com oliveira brasileira. Boa. O azeite, assim, disputa pau a pau com os azeites internacionais. De qualidade do azeite. Esse país aqui é uma potência, né? Muito. O Brasil realmente é uma potência. Céu, quem diria, né? Produzir esse tipo de coisa. Ver aquelas frutas todas sendo produzidas no Nordeste. Você fala, não é possível. Como é que esse país... Você vê no Vale do São Francisco, a qualidade do vinho, a uva produzida no Vale do São Francisco, ela disputa assim de maneira muito igual aos melhores vinhos do mundo, né? Eu vi outro dia os queijos aí da região da Serra da Canastra. Da Serra da Canastra, brigando com os grandes queijos do mundo. A cachaça brasileira. Então, o Brasil, assim, no passado, era um produtor, ainda é muito assim, né, Daércio, mas era um produtor de commodity. Hoje ele está industrializando ou vendendo produto mais acabado. É o que realmente dá o dinheiro, né? Vamos dizer assim, né? Outro dia eu falei aqui sobre que nós perdemos a capacidade de contemplação. A tela de um celular tem a atenção da gente o dia inteiro. Quando não é o trânsito pelos locais por onde a gente passa dirigindo. E nós não contemplamos mais. É perigoso você passar embaixo de um ipê florido. O chão estará todo florido das pétalas que caíram. Ele estará todo florido. Você passa embaixo dele e não o vê. Nós estamos vivendo um tempo de distração e de contemplação zero do nosso meio, do nosso entorno, do meio ambiente onde nós vivemos. Nós estamos cuidando muito bem da tela de um computador, dos compromissos, desse consumismo, de um monte de coisas, mas perdemos a noção do restante. Não, você tem razão. Mas do pouco que eu observei, porque eu também não sou diferente de ninguém, eu também perdi essa contemplação, a gente tem que voltar a prestar mais atenção nas coisas. Eu noto que o ipê amarelo floresce mais agora. E não se vê tanta floração de outras cores, como o branco e tem o rosa também, não é isso? Por que mais o amarelo nessa época, agora em julho e agosto? A sequência... Existem algumas variações, mas se você pegar, por exemplo, 1000 plantas de cada uma, a sequência de florada é primeiro o ipê roxo, depois o amarelo, depois o rosa e depois o branco. É uma questão de fisiologia mesmo, né? São variedades diferentes, mas a sequência da florada é assim. E uma coisa que eu esqueci de falar do ipê é que ele é símbolo do cerrado. Cerrado que é o segundo bioma brasileiro, ele só perde em tamanho para a floresta amazônica. 23% do território nacional é o cerrado. E o ipê é um símbolo do cerrado. Então a sequência de florada
É o IP roxo, amarelo, rosa e o branco. Agora, por que tem menos branco? É aquilo que eu falei, é porque tem pouca planta plantada. Tem muito pouca planta da espécie branca, do gênero Androlanthus, plantada. Assim, eu acho que o Matanha, eu me lembro de ter visto acho que 1 ou 2 plantas, ou 3, talvez, porque não plantou isso. Aí você não vai ver flor, evidentemente. E uma outra característica também do IP, ele tem que ter um inverno seco e frio. Tanto é que se você passar na beira do São Lourenço, que é úmido, você vai ver o IP florir, assim, com bastante folha verde e não tem flor. Se você subir aqui na Padenelos, que já é seco, tá tudo florido, porque ele precisa de seca e precisa de frio. Ele derruba a folha e flora. É uma fisiologia. Olha que interessante. É verdade. É verdade. Se você plantar um pé de IP e irrigar o ano inteiro, jogar água, ele não floresce. Não vai. Ele não floresce, porque é a indução floral. Eu tenho. É a questão hormonal. Precisa de estresse hídrico e precisa de temperatura, eu acho. Eu tenho IP. Isso pode explicar, né? Eu tenho um IP bem longe do outro e um flora. E um outro maior que está mais acima lá. Nunca deu flor. Eu não sei nem que cor é. Porque ele nunca deu flores. Pode ser que ele está num lugar úmido, daí ele não flora, porque daí ele acha que ele está numa condição. Lembra que eu falei daqueles 2 extremos? Ele acha que ele está no verão. Pode ser isso. Ele fala, não, agora não é hora de eu florar. Eu estou no verão, ele não vai florar. Dizem que a natureza tem que passar pelo ciclo dela. Sem dúvida. É a razão pela qual a gente falou a gente pode videira. Querer proteger, né, Tadeu, a árvore e estamos atrapalhando o ciclo de floração dela. Verdade. Como no casulo lá, aquela história, né? Que o sujeito viu, acho que o Chaplin contou isso, diz que a larva lá estava saindo do casulo, mas ela ficou entalada ali e não saía. E o cara foi lá e ajudou a abrir o casulo. Para sair a borboleta. Saiu a borboleta que morreu. É porque ela precisa passar por aquele aperto para liberar as enzimas que vão dar a coloração das asas. Como ele foi lá e abriu para ajudar, na verdade, ele atrapalhou. A natureza é absolutamente fantástica, né? É fantástica, Tem uma pergunta aqui do Fernando, fugindo um pouco desse assunto, mas tratando de chuva, que você falou que é comum, né, o florescimento mesmo no inverno, no outono, e chover em junho. É comum? Essa é a se a gente pegar... Porque nós estamos acostumados com aquela história. Bom, em maio começa a estiagem. Isso, né? As chuvas de março fechando o verão, abril chove um pouquinho, depois acabou até setembro. Eu tenho o levantamento, Tadeu, da IBEC de 1940, que tem um senhor, agora me trai, eu não consigo lembrar, mas um senhorzinho me passou, uma anotação de 1940 da IBEC, né? Depois pela Cambuí eu tenho. E a média do mês que menos chove durante esses 80, 90 anos, farei a conta, não sei quando dá aí, é o mês de junho. Que menos chove. É que menos chove. Eu já vi mês de junho que choveu 100 milímetros, alguém já deve ter visto. Mas é mosca branca. Então, o índice pluviométrico de junho é o menor do ano no hemisfério sul. E esse ano? Quanto choveu em junho? Esse ano nós tivemos junho... Está fechando hoje. Mas está fechando hoje, dia 30. Nós estamos com... Até que não foi ruim esse ano. Nós tivemos algumas chuvas boas. Nós estamos fechando com 85 milímetros. Que isso foi muito bom. Muito, assim, bem acima da média. Por isso que a essa altura já estaria tudo seco. Sim. E não está. E muita queimada. Exato. Sim, e aí, é bem lembrado. O Tadeu lembrou uma coisa importante. E a partir de agora dessa data, começam as geadas, né? Que a gente já teve uma agora. Sim. Não foi forte, mas também não foi fraco. E depois da geada, o que vem? O fogo. Né? Seca, né? Aí vem a seca. Então, uma geada muito forte, se bem que é uma coisa natural, evidentemente, mas depois de uma geada, é poeira e fogo, porque é muita seca e muita fumaça, que é o que é muito ruim para a saúde. Você vê como é que são as coisas, né? Hoje, é claro que nós 3 jovens aqui já tivemos alguma experiência, né? Mas hoje nós estamos estranhando o fato de fazer frio no inverno. Porque nós passamos tantos anos. Pois é. Pouquíssimos dias de frio no inverno todo. Não, tá certo. O errado era o que estava acontecendo antes. A gente acostuma aquilo do momento, né? E o Tadeu lembrou bem. As pessoas antigas, a gente passou por anos de 3, 4, 5, 6 geadas muito mais severas que agora. Sem dúvida. No mundo se discute muito, aqueles que defendem a ideia de que quando seca demais é porque o homem está interferindo demais no meio ambiente. Há uma outra parte que defende a ideia de que não, estamos dentro de ciclos, a natureza tem ciclos mesmo. Uma fase que é mais chuvosa, menos chuvosa, outra mais fria, mais quente. Dessas duas teses, você
compactua mais com qual delas? A gente é difícil dizer, porque então o que a gente vai fazer? É buscar na ciência. Existe dos grandes cientistas, os grandes meteorologistas assim de renome internacional, uma linha fala que não está acontecendo nada, que é normal, como você falou, é cíclico, isso já aconteceu há 100, há 200, há não sei quantos anos, desde quando se mede o vento, a chuva, enfim. E tem uma outra linha que diz que está mudando, em função da temperatura do planeta que está aumentando, a emissão de gás de efeito estufa, do derretimento das geleiras, aumento dos oceanos. Pelo aquilo que eu vi até hoje, é diferente, teve uma mudança muito grande, né? A gente não tem uma insolação no verão que nem tem agora. Insolação é, por exemplo, você medir a quantidade de luz no momento. Essa seria... Se a gente pegar a insolação, por exemplo, de hoje, de 100 anos atrás, a insolação de hoje é muito maior. E a insolação faz o quê? Ela estraga a planta, ela estraga o solo, ela derrete geleira, aumenta o efeito estufa. Então, para mim, o clima tem uma mudança, embora eu não seja meteorologista, não tenho conhecimento para dizer, mas a minha percepção é que tem. Bom, em resumo, molha o IP ou deixa ele Deixa ele quieto. Deixa ele passar Deixa sede. ele na natureza. Aí exatamente. ele vai florir. Aí ele vai florir. Bom, Tá vendo? É isso Fica mesmo. tranquilo agora. aprendemos mais essa. Obrigado, meu Zúculo, pela presença. E eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês e fico sempre à disposição.